Mas Cid Gomes, mesmo naquele momento, quando escolhia o governador Camilo Santana para ser o candidato a governador, já estava de ponta com o PT de Fortaleza, comandado pela deputada federal Luiziane Lins. Aliás, esse desapontamento começou já em 2008, quando Luiziane foi disputar sua reeleição para a Prefeitura de Fortaleza. Naquela época, Cid e todos os governistas eram filiados ao PSB. Cid indicaria o candidato a vice-prefeito de Luiziane, mas Luiziane não queria aceitar o nome, que era o da época vereador Tim Gomes, e resistiu o quanto pôde. Tanto que a convenção que homologou o nome dela para disputar o segundo mandato não tinha candidato a vice-prefeito. Alguns dias depois, o nome de Tim Gomes foi aceito, mas ficou aí a indisposição entre ela, Luiziane, e o então governador Cid Gomes, sem se falar no distanciamento dela do vice-prefeito Tim Gomes, que acabou realmente mais distanciado ainda, porque no dia da posse para o segundo mandato de Luiziane, Tim Gomes, já vice-prefeito, ajudou a ela ser derrotada na Câmara Municipal quando da eleição para presidente da Câmara. Ela queria que fosse o vereador Elpidio Nogueira e o Tim Gomes, vice-prefeito, apostou na candidatura de Salmito Filho, o vencedor. Começaram o governo com o vice impondo uma derrota à prefeita. Mas a coisa engrossou mesmo na relação entre Luiziane e Cid Gomes foi quando da sucessão de Luiziane, quando ela já não mais poderia disputar um novo mandato de prefeita da capital cearense. Ela queria um nome e o Cid só aceitava apoiar se o candidato do PT fosse um dos amigos dele, um dos amigos do governador Cid Gomes. Veja bem, exatamente como que está acontecendo agora, que uma parte do PT quer manter a aliança com o hoje PDT, mas só se o PDT indicar como candidato a governador a governadora Isolda Sela. Naquela época, para a sucessão de Luiziane Lins na prefeitura, Cid, inclusive, chegou a exonerar 3 secretários de Estado, 3 auxiliares seus, que eram filiados ao PT e ainda hoje são filiados ao PT. No caso, Camilo Santana, Nelson Martins e o professor Pinheiro, que foi vice-governador de Cid no primeiro mandato. Cid só queria manter a aliança com a Luiziane e o PT na sucessão de Luiziane, se ela apoiasse um desses 3 nomes. E Luiziane optou por Elmano de Freitas. E
houve o rompimento e Cid Gomes indicou, aliás, Roberto Cláudio, que foi o vencedor da disputa. Esse relato mostra muito bem as voltas que a política dá. Naquela época, Cid só queria continuar com a aliança se a Luiziane indicasse um daqueles nomes do PT que ele gostaria que fosse o candidato. Agora, uma parte do PT, incluindo a Luiziane Lins, só aceita manter a aliança com o PDT se o candidato a governador for o candidato que essa parte do PT prefere, no caso, a Isolda Sela. Vamos ver o que dá. E as outras voltas que a política vai dar.